Fala, comunidade! E aí? Ufa, está quase lá. Sexto dia de questão de resoluções, ou melhor, sexto dia de resoluções de questões, não é verdade? Senão o professor Tiago Xavier vai me matar com um português maldito como esse, né? Maldito, não é maldito, junto, tá certo? Então, gente, tô aqui para dizer a você, está chegando ao fim. Se você já assistiu às demais aulas, ótimo. Continua assistindo que no final da semana a gente tem um presente para você. Se você está chegando aqui agora e quiser receber todo o material que o pessoal já recebeu, clica aí no link abaixo, se cadastre que você vai receber gratuitamente, tá certo? Então, como eu disse, todos os dias resolução de questão e todos os dias dicas. Então não esqueça de divulgar esse material, de compartilhar, porque é importante para a nossa comunidade, para alcançar mais pessoas, tá bom? Então, boa aula e roda a vinheta! Então, vamos lá, passar para a nossa sexta questão. Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de eficácia contida. Eita, essa questão é difícil. Não é fácil. Essa não é fácil de responder. Vou lhe dizer porque as pessoas, os concurseiros, você que está me olhando aí, eu me condoo com a sua situação de verificar se uma norma ela é plena, contida e limitada. Digo isso porque a própria jurisprudência, você vê uma decisão no STJ, diz que é um tipo de eficácia, vai para o STF dá uma decisão diferente. Então até a apreciação em si do tipo de eficácia, a própria jurisprudência é divergente. E aí, se os próprios tribunais divergem, né, os juristas divergem, imagine nós, réis mortais, aí é que a gente vai divergir mesmo. Mas a CESP, por precaução, ela tem colocado trechos de perguntas onde já existe uma decisão já basicamente bem formatada nesse ponto, tá bom? Então, quando nós falamos em eficácia, a eficácia ela pode ser plena, pode ser contida ou pode ser limitada. O que seria eficácia plena? A eficácia plena é aquela norma que é imediata, começa a gerar efeitos a partir de sua publicação. Além disso, ela é direta, não precisa de norma regulamentadora. E aí, vejam, se ela não precisa de norma regulamentadora, ela não tem nada que possa reduzi-la. Não se pode reduzir a norma constitucional plena. É diferente da contida. Essa é a grande diferença. Porque a contida também é imediata, também é direta, ela não precisa de norma regulamentadora, mas ela possivelmente será não integral. A plena é integral, a contida é possivelmente não integral. O que seria isso? A lei posterior pode reduzir o alcance da norma contida. Só para poder você ter uma ideia. Digamos que na plena e contida, a norma ela nasce 100%. Ela está valendo já a todo vapor. A plena vai continuar 100% para o resto de sua vida. Metaforicamente falando, porque norma não tem vida, né? Mas tempo de existência. A contida não. A contida, ela nasce com 100%, mas uma lei depois pode diminuir o seu percentual. Vamos dar um exemplo? Se você quiser abrir aí, no artigo 5º, o inciso 13 da Constituição Federal, que fala sobre trabalho, ofício ou profissão, diz que a lei poderá regulamentar, ou seja, a lei pode reduzir o alcance dessa norma constitucional. Então, isso é uma norma de eficácia contida, porque a lei posterior pode reduzir o alcance. Então, quando a gente falar em redução de alcance posterior, norma contida. Tá bom? E, Johannes, e a limitada? A limitada, ela não nasce 100%. A limitada já nasce com déficit. Ela já nasce com um percentual abaixo. Tá certo? A norma limitada, ela vai poder crescer depois, quando vier uma lei. Então, geralmente, quando a Constituição fala esse ponto tem que ser regulamentado por lei, aí você já sabe que é limitada. Por que é limitada? Porque a Constituição só estabeleceu o direito, mas disse que esse direito só poderia ser exercido por meio de lei. Aí você, olha, só vai poder exercer esse direito por meio de lei, então essa é de eficácia
limitada. Por que de eficácia limitada, Johannes? Porque ela é não integral. Ela não é integral, ela precisa ser integralizada. E essa integralização dela vai ocorrer porque ela é indireta, ou seja, necessita de uma norma regulamentadora. Então, essa é a explicação básica sobre esses tipos de eficácia, óbvio. E aí você tem que saber, quando ele fala em relação aos estrangeiros, qual é a norma que ele quer? A de cargos, empregos e funções. Isso aí, gente, tem que conjugar com o direito administrativo, tem que ter um conhecimento geral para poder conjugar esse conhecimento. Isso aqui está no artigo 37. Né? Esse acesso ao cargo público por meio de estrangeiros é possível. Sim, é possível. O acesso por meio do concurso público. O estrangeiro ele pode, mas a lei precisará regulamentar isso aí, tá certo? Então a lei precisará regulamentar. É a lei quem vai dizer quais cargos, quais funções pode estrangeiro, tá certo? Por essa razão, essa questão está errada, porque ele fala em contida e, na verdade, como eu falei, é limitada, tá certo? Uma lei vai precisar regulamentar, ok? Então, quando falar em relação aos estrangeiros, cargo público, emprego e função, limitada. Agora, na parte do artigo 37, do inciso 1, que fala sobre isso, em relação aos brasileiros, a norma ela é contida. O interessante é isso, porque quanto aos brasileiros, a norma é contida, porque a Constituição fala que aos brasileiros já está acessível, ou seja, a norma já é 100%, mas a lei pode reduzir o alcance. Quanto aos estrangeiros, a norma fala o seguinte, diferente. Não, estrangeiro, a lei vai ter que disciplinar. Então vejam que há uma diferença entre brasileiros e estrangeiros no que se refere ao acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Tá bom?